para gravar. Vamos para a segunda parte da nossa aula. Continuamos agora, então, com o exercício de número 30. Então, vamos lá, exercício de número 30. O superóxido de potássio é utilizado em equipamentos de respiração de sistema fechado para remover dióxido de carbono e água do ar exalado. A remoção de água gera oxigênio para a respiração pela reação. O hidróxido de potássio remove o dióxido de carbono do equipamento pela reação, né? Então, você imagina o seguinte, falando mais uma vez de nomenclatura, então você imagina que você tem o óxido, né? Você nunca vai ver esse tipo de ânion, né? Esse tipo de ânion aqui você nunca vai ver. Você imagina que o oxigênio tem essa forma, mas ele está sempre ligado com outro metal, né? Por exemplo, o óxido de ferro 3, óxido de alumínio, né? Você imagina que o oxigênio está presente como essa espécie. Você tem aquela água oxigenada, sabe? A água oxigenada que o pessoal usa para tingir o cabelo de loiro. A água oxigenada tem essa fórmula aqui. Você imagina que na água oxigenada você tem o que a gente chama de peróxido. Então você tem um oxigênio aqui, ligado com oxigênio aqui, e uma carguinha negativa em cada oxigênio. Então esse daí é o peróxido. A gente chama isso daqui de água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, né? Você imagina também que quando você reage, quando um metal alcalino, como o potássio, reage com o oxigênio, você gera o superóxido. O superóxido é essa espécie aqui. Esse daqui é o superóxido, né? Então lembra, óxido, peróxido e superóxido. Superóxido de potássio. Então aqui você tem a reação em que o superóxido reage com a água para formar oxigênio e hidróxido de potássio. E aqui você tem a reação. E aqui você tem a reação em que o hidróxido de potássio reage com dióxido de carbono para formar o bicarbonato de potássio. Ok? Aí vem aqui. Que massa de superóxido de potássio gera 32 gramas de oxigênio? Que massa de superóxido de potássio gera 32 gramas de oxigênio? Então ele quer saber qual que é a massa de superóxido de potássio que gera uma massa de oxigênio igual a 32 gramas.
Bem, então a primeira coisa que você tem que fazer é dizer quantos mols de oxigênio você tem em 32 gramas. Então você tem 32 gramas dividido pela massa molecular do oxigênio, que é 32 gramas mol. Então esse daqui é 1 mol. Se você for ver a estequiometria da reação, você vai escrever o número de mols de superóxido de potássio é igual ao número de mols de oxigênio. Você vê que a reação é 3:1, então você coloca o 3 do lado do superóxido de potássio. Tá? Então você vai dizer que a massa de superóxido de potássio necessária é igual ao número de mols de oxigênio dividido por 3 vezes a massa molecular do superóxido de potássio. Do enunciado do problema, a massa do superóxido de potássio é 71 grama-mol. Então, a massa de superóxido de potássio necessária vai ser igual a 1 vezes 71, vai ser igual a 1 mol, vezes 71 grama-mol, dividido por 3. Corta mol com mol, a resposta vai ser em gramas. Quanto que é 71 dividido por 3? 23,6. Então, com 23,6 gramas de superóxido de potássio, você gera 32 gramas de oxigênio. Certo? Então, essa foi a primeira parte. Então, essa daqui é a resposta do item A. Então, a resposta do item B, agora ele vem. Que massa de dióxido de carbono pode ser removida do equipamento por 71 gramas de superóxido de potássio? Então, nesse momento, você precisa combinar. Eu vou apagar tudo aqui, tá? Então, você precisa somar essas duas reações para ter uma reação para você ter uma reação que vai te dar só o número de mols de superóxido de potássio e o número de mols de dióxido de carbono. Então, você imagina que cada hidróxido reage com 1 mol de dióxido de carbono, né? Então, você imagina que para eu somar essas duas reações e eu tirar o hidróxido da reação, essa parte da reação eu tenho que multiplicar por 4. Então, aqui eu fico com 4, 4 e 4. Então, quando eu somo essas duas reações, eu vou ter aqui um superóxido de potássio reage com 2 águas, mais 4 dióxido de carbono, para dar 3 oxigênios, mais 4 bicarbonato de potássio. Então, nesse momento, eu sei que a estequiometria da reação é 1:4. Então, eu vou escrever que o número de mols de superóxido de potássio é igual ao número de mols de dióxido de carbono. Então, eu vou... Então, ele está falando que eu tenho uma massa
Ele está falando que eu tenho uma massa de superóxido de potássio igual a 71 gramas, né? Então, você sabe que o número de mols de superóxido de potássio vai ser 71 gramas dividido por 71 grama-mol, né? Para dar exatamente 1 mol. Então, você coloca nesse momento os coeficientes trocados e você sabe que se você tiver 1 mol de superóxido de potássio, ele vai reagir com 4 mols de dióxido de carbono. Então, nesse momento, você sabe que o número de mols de dióxido de carbono que esses 71 gramas de superóxido de potássio vai reagir são 4 mols. Então, para eu determinar a massa de dióxido de carbono que vai reagir com esses 71 gramas de superóxido de potássio, é só fazer 4 mols vezes a massa molecular do dióxido de carbono, que é 44 grama-mol. Quanto que isso daqui vai dar? 176. 176 gramas. Perfeito. Então, nesse momento, você sabe que 71 gramas de superóxido de potássio vão gerar 176 gramas, vão reagir com 176 gramas de dióxido de carbono. Essa daqui é a resposta do item B. 30B. Então, para encerrar agora a parte de estequiometria, esse daqui é o último exercício de estequiometria do semestre de vocês de Química Geral. Eu vou ler o enunciado e depois eu vou apagar o quadro, tá? Identifique o reagente limitante na reação quando 5,52 gramas de sódio são aquecidos com 5,1 gramas de óxido de alumínio. Que massa de alumínio pode ser produzida? Que massa de reagente em excesso permanece no final da reação? Bem, então, essa reação que está sendo mostrada aqui é a reação mais antiga que o homem utilizava para obter o alumínio. Então, você imagina que antes do processo do Charles Hall, o pessoal misturava o óxido de alumínio com o sódio metálico para obter o alumínio metálico. Então, você imagina que esse processo era caríssimo. Tanto é que, na época do Napoleão, eu contei para vocês a história, né? O alumínio era mais caro que o ouro, né? Então, o Napoleão, quando ele recebia os convidados mais ilustres dele, ele dava um jogo de talher de alumínio. Os outros tinham de se contentar com talheres de ouro e de prata, né? Então, você imagina que hoje você chega em casa e tem aquele monte de garfo de alumínio na tua gaveta. Você imagina que nem o Napoleão, né? Nem o rei podia ter tantos talheres de alumínio, né? E por que o alumínio é tão barato hoje? Por causa de um engenheiro. Então, vocês vão fazer meu cursinho de Química Geral, o comecinho do curso de vocês, mas tenham sempre em mente que o engenheiro ele está fadado a coisas grandiosas, né? Os maiores adventos que a gente teve na história da humanidade foram feitos por engenheiros. Então, continuando, né, nossa aulinha, a reação que acontece é a seguinte: 6 sódio reage com óxido de alumínio para dar 2 alumínio. Mais 3
óxido de sódio. Então, o sódio metálico reage com óxido de alumínio para dar alumínio metálico e óxido de sódio. Então, essa é a reação. Então, a reação A. Indique o reagente limitante na reação entre 5,2 gramas de sódio e 5,1 gramas de óxido de alumínio. Então, você tem uma massa. Então, você tem uma massa de sódio. Você tem uma massa de sódio de 5,52 gramas. E você tem uma massa de alumínio de 5,1 gramas. Então, ele quer que determine o reagente limitante. Então, para determinar o reagente limitante, você tem que pegar e me dizer o número de mols de cada um. Primeira coisa que você tem que fazer é dizer o número de mols de cada um. O enunciado do exercício, ele fala que a massa molecular... Então, do exercício anterior mesmo, eu já sei que a massa molecular do óxido de alumínio é 102 grama-mol. A massa molecular do alumínio é 27. E a massa molecular do sódio é igual a 23. Lembra que massa molecular sempre vai ser grama-mol. Ok? Então, vamos determinar o número de mols de sódio e o número de mols de alumínio. Então, o número de mols de sódio vai ser 5,52 gramas, dividido por 23 grama-mol. E o número de mols de alumínio vai ser 5,1 gramas, dividido por... Vai ser 5,1 gramas dividido por 102 grama-mol. Quanto que vai dar o número de mols de sódio? Quanto que vai dar o número? 0,24. 0,24. E o número de mols de alumínio? 0,05. Não, perdão, pessoal. Eu dividi pela massa do óxido. Ah, não, tá certo. Aqui não é o número de mols de alumínio, né? É o número de mols de óxido de alumínio. Então vai ser 0,05 mol, é isso? Tá correto? Isso. Perfeito. Bem, então a gente faz aquele esqueminha. Número de mols de sódio é igual ao número de mols de óxido de alumínio. Então você coloca o 6 do lado do número de mols de óxido de alumínio e você vai colocar, então você vai ter 0,24 e 6 vezes 0,05. Então nesse momento você vai ver que você tem mais óxido de alumínio do que sódio. Então, no item A, você já sabe que o teu reagente limitante é o sódio metálico. Então, no item A, você já sabe que teu reagente limitante é o sódio metálico. Então, agora, a gente vem para o item B. Que massa de alumínio pode ser produzida? Então, você sabe que para você calcular o rendimento teórico, né, você sempre usa o reagente limitante. Então, você vai colocar que número de mols de alumínio é igual ao número de mols de sódio.
Então, você vai colocar o 6 do lado do alumínio e o 2 do lado do sódio. Então, você vai colocar que o número de mols de alumínio que você pode obter é 2/6 do número de mols de sódio que você tem, né? Então, você vai dizer para mim que a massa de alumínio que você pode obter é 2 vezes o número de mols de sódio vezes a massa molecular do alumínio dividido por 6. Então, isso daqui vai dar 2 vezes 0,24 mol, vezes a massa molecular do alumínio, que é 27 grama-mol. Isso tudo dividido por 6. Quanto que isso vai dar? 2,16. 2,16 gramas de alumínio. Então, a resposta do item B é 2,16 gramas de alumínio. Então, a gente tem o item C, que massa de reagente em excesso permanece ao final da reação. Então, você imagina que você vai descontar o número de mols aqui, tá? Então, basicamente, você imagina qual que vai ser, então, agora para fazer o item D. Então, agora para fazer o item D. Perdão. Não, tá certo, eu usei o valor certo aqui. Então, para fazer o item D, você imagina que massa de sódio que vai ser utilizada, né? Então, você pensa que você tem 2,16 gramas de alumínio. E aqui você tem 5,52 gramas de sódio e 5,1 gramas de... Não é alumínio, né? É o óxido de alumínio. Então, você imagina que você tem uma proporção, né? Você tem uma proporção em que você acaba tendo mais óxido de alumínio do que sódio, tá? Então, é só você subtrair do número de mols em excesso. Acho que a gente já fez muita coisa de estequiometria. Vamos fazer o seguinte, vamos então para o preparo de soluções, tá? Então vamos partir para o preparo de soluções. Então, agora a gente tem... E ele deixou tudo por letra aqui, o preparo de soluções, né? Então vamos lá, preparo de soluções. Depois eu vou alterar aqui que ele deixou tudo como letra no preparo de soluções. O permanganato, então, é o permanganato de potássio, que já foi utilizado como germicida no tratamento de queimaduras. É um sólido brilhante, roxo, escuro, que se dissolve rapidamente em água para fornecer uma solução com tom violeta intenso. Suponha que 0,435 gramas de permanganato foi dissolvido em água suficiente para se obter 250 ml de solução.
Qual é a concentração de permanganato? Né? Qual que é a concentração dessa solução? Então, está sendo mostrado aqui o esqueminha. Quando vocês forem fazer a parte prática, vocês também vão fazer isso. Você imagina que esse tipo de coisa chama preparo de solução através de reagentes sólidos. Então, como o próprio nome já diz, você tem um reagente sólido que é um pó. Né? Você tem um reagente sólido que é um pó. Você vai dissolver esse reagente sólido em água. Né? Você nunca vai dissolver dentro do balão. Você nunca vai fazer a dissolução dentro de um balão volumétrico. Por quê? Porque se você precisar colocar agitação magnética ou temperatura para dissolver o sólido, você não pode fazer isso num balão. Então você imagina que permanganato, hidróxido de sódio são sais extremamente solúveis em água, mas às vezes para você ter a dissolução rápida deles é bom você colocar agitação magnética, né? Agitação. Isso você não pode fazer num balão. Você não pode aquecer uma vidraria de precisão. Você imagina que o balão volumétrico é uma vidraria de precisão. Se você aquece ou resfria uma vidraria de precisão, você vai dilatar ou contrair o vidro, respectivamente. Então, se você aquece um balão volumétrico, uma pipeta graduada, uma pipeta volumétrica, né? Você imagina que quando ela voltar à temperatura ambiente, ela não vai, quando você aquece essa vidraria, ela vai se dilatar. Quando ela voltar à temperatura ambiente, ela não vai voltar com o mesmo tamanho que ela tinha antes. Então você descalibra a vidraria. Então você imagina que balão volumétrico, todas as vidrarias de precisão, você não pode nem aquecer nem resfriar. Eu falo isso porque uma vez eu tive uma aluna de C que põe os balão volumétrico tudo dentro do congelador. Então você imagina que variava muito a temperatura também, só que para baixo. Isso daí fazia com que a vidraria perdesse precisão. Então, basicamente, o processo que está sendo descrito aí nessa figura do item A, esse processo que está sendo descrito nessa figura no item A, você imagina que aqui você tem um sal, você imagina que aqui você tem um pote, né, de permanganato de potássio, você vai pesar uma massa desse permanganato de potássio, vai colocar num becker, né, você usa o becker para preparar a solução, vai dissolver o permanganato totalmente numa solução aqui dentro do becker, aí você vai passar para um balão volumétrico. O exercício está falando que o balão volumétrico tem 250 ml e que a massa que você pesou do permanganato de potássio e a massa que foi pesada de permanganato de potássio foi de 0,435 miligramas. E a questão é qual que é a concentração dessa solução. O exercício também te dá que a massa molecular do permanganato de potássio, a massa molecular do permanganato de potássio é 158 gramas-mol. Então você pegou uma massa do sólido, dissolveu ele em água, passou para o balão volumétrico e completou ele até o menisco. Então, nesse momento, você sabe que você tem exatamente 0,435, perdão, não é miligramas, né? É gramas só. Então, nesse momento, você sabe que você tem 0,435 gramas de permanganato em 250 ml de água. Qual que é a concentração dessa solução? Qual que é a concentração dessa solução? Você imagina que o que eu falei o curso inteiro até agora na parte de estequiometria. Massa é igual a massa molecular. Número de mols é igual a massa dividido por massa molecular, correto? E agora eu estou falando para vocês que concentração
é igual ao número de mols por volume. Né? Você representa a concentração sempre em mol por litro. Você pode, já que você não sabe contar mols, mas você consegue medir uma massa, você pode substituir nessa equação número de mols por massa dividido por massa molecular. Então, você vai cair na formulinha que a concentração é igual a massa dividido pela massa molecular vezes o volume. Esse daqui é um exemplo clássico de como que você tem que usar as unidades para calcular a concentração. Então, rapidinho, pessoal, usando essa fórmula, massa dividido por massa molecular vezes volume. Eu quero que vocês me deem a concentração e me falem a unidade. Marcar 1 minutinho para vocês fazerem. Para vocês verem como é primordial, na química vocês utilizarem as unidades. Qual que é a concentração dessa solução? Pessoal, geralmente, o que eu falei, você pode usar a unidade que você quiser. Então, por exemplo, eu gosto de usar a massa em miligramas. Então, a massa aqui é 435 gramas. Eu gosto de usar 435 miligramas, porque aqui eu coloco a massa em miligramas. A massa molecular vai ser sempre grama-mol, então é 158 gramas mol. E aqui o volume eu coloco em ml. Então vai cortar, perdão, ml. Então vai cortar o m do ml com m do miligrama. Vai cortar grama com grama, a resposta vai ser mol por litro. Então quanto que dá? Então você faz na calculadora 435 dividido. Aí você abre parênteses, 158 vezes 250, fecha parênteses. Qual que é a concentração dessa solução? 1.100. Eu acho que não dá isso não, hein? 435 dividido por 158 e depois você divide por 250. Vai dar um número menor do que 1. Quanto que vai dar? Ah, tá. É que depois eu fui multiplicar por 1.000, mas é para dividir por 1.000. É 0,011. Muito bem. Né? Então, na verdade, você não precisa multiplicar nada, porque cortou o m do miligrama com m do ml, né? Então, se você coloca na calculadora, você vai ter 435 dividido por 158 e depois você divide por 250 de novo. Dá exatamente 0,011 mol por litro. Se você tivesse optado por fazer o cálculo utilizando a massa em gramas e o volume em litros, ia dar a mesma coisa. Ó, concentração é igual massa dividido por massa molecular vezes o volume. Se você tivesse utilizado a massa em gramas, 0,435 gramas. A massa molecular é grama-mol, então é 158 grama-mol. Aí você colocava o volume, ao invés de ml, em litros, 0,25 litros.
você ia obter exatamente o mesmo resultado, 0,011 mol por litro. Se você chegasse aqui e você colocasse 250 ml, você ia perceber que o teu resultado ia ser mol por ml. Sabe? Eu coloquei a massa em gramas. Pô, agora eu não lembro se o volume tem que ser em ml ou litros. Pessoal, se você colocou a massa em gramas e você colocar o volume em ml, você vai ter o resultado em mol por ml, né? Então, se você usar a massa em gramas, o volume tem que ser em litros. Se você usar a massa em miligramas, o volume tem que ser em mililitros. Tá bom? Então, esse daqui é o cálculo é a fórmula que você usa para dizer qual que é a concentração de uma solução preparada através da dissolução de um reagente sólido. Concentração é igual ao massa dividido por massa molecular vezes o volume. Então, vamos para o próximo item. Então, vamos para o próximo item. Então, a gente tem então, você imagina o seguinte, antes da gente fazer o exercício da estequiometria de solução, eu queria só explicar para vocês mais uma coisinha. Quando vocês forem para a aula de laboratório, eu vou pedir para vocês prepararem para mim 250 ml de hidróxido de sódio, né? Então, esse daqui é o volume da minha solução. E a concentração da solução é 0,1 mol por litro. Então, eu vou pedir para vocês no laboratório preparar 250 ml de uma solução hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Aí a questão é que massa do sólido que você tem que pesar, que massa desse sólido você tem que me pesar para preparar essa solução. Que massa de hidróxido de sódio você tem que pesar para preparar essa solução para mim. Então você pensa que a gente já mostrou que concentração é igual a massa dividido por massa molecular vezes volume. Então eu posso passar esse termo que está aqui dividindo para cá multiplicando. Aí eu chego em massa, que é igual a concentração, vezes massa molecular vezes o volume. Então, você imagina que a massa molecular do hidróxido de sódio é 40 grama-mol. 40 grama-mol. Certo? Então, para você calcular a massa de hidróxido de sódio que você tem que dissolver para preparar essa solução para mim é o quê? É a concentração da solução, que é 0,1 mol por litro, vezes a massa molecular, que é 40 gramas-mol, e o volume vezes o volume. Você quer usar o volume em ml ou em litros? Se eu usar o volume em ml, é só olhar, antes de eu colocar a resposta, eu tenho que olhar para a minha unidade. Então, aqui eu tenho mol com mol, corta a unidade. Aqui eu tenho litro e litro. As únicas unidades que me sobram é o grama e o m. Então, minha resposta vai ser em miligramas.
Então, 0,1 vezes 40 vezes 250 é igual a 1.000. 1.000 miligramas, que obviamente é igual a 1 grama. Foi essa que eu falei, que foi uma aula de laboratório. A questão é sempre a mesma. Que massa de hidróxido de sódio você tem que pesar para preparar 250 ml de uma solução de hidróxido de sódio cuja concentração é 0,1 mol por litro. Aí o rapaz, aí eu mostrei os cálculos, né? Aí o rapaz foi fazer o cálculo. Aí ele pegou, ele fez 0,1 vezes 40 vezes 250. Só que ele não colocou unidade nenhuma. Chegou no valor de 1.000. Aí ele entendeu que era 1.000 gramas. Então você imagina que 1 quilo de hidróxido de sódio nem cabe dentro de um balão de 250 ml, né? Seria impossível ele preparar essa solução. Dissolver 1 quilo de hidróxido de sódio em 250 ml de água, seria impossível, né? Então fica a teu critério. Quando você for calcular a massa de reagente sólido que você precisa para preparar uma solução, você pode usar o volume. Você pode utilizar o volume em ml ou em litros. Se você utilizar o volume em ml, esteja ciente que a tua massa vai ser em gramas. Se você usar o volume em litros, esteja ciente que a tua massa vai ser em gramas. Então, por exemplo, poderia resolver esse mesmo exercício fazendo a concentração da solução, que é 0,1 mol por litro, vezes a massa molecular do hidróxido de sódio, é 40 gramas mol, vezes o volume da solução, que é 0,25 litros. Fazendo essa conta, eu chego em 1 grama. Ok? Então, lembrem-se que essas daqui são as principais fórmulas que você usa no preparo de soluções. Quando você prepara uma solução através da dissolução de um reagente sólido, essas daqui são as principais equações que você usa, né? A concentração é igual a massa dividido por massa molecular vezes o volume, e a massa do sólido que você tem que pesar para preparar a solução é igual a concentração vezes massa molecular vezes volume. Ok? Então, antes da gente falar da estequiometria de solução, a gente vai aqui para baixo para o preparo de soluções através da diluição de soluções concentradas. Então, você imagina que o segundo jeito de você preparar uma solução é através da diluição de uma solução concentrada. Então, você pensa que você resolve isso da seguinte maneira. Então, você tem aqui uma solução concentrada. Então, aqui você tem uma solução concentrada. Eu vou falar que é a concentração dessa solução concentrada, né? Você vai pegar um volume dessa solução concentrada para preparar para mim o volume de uma solução diluída com uma concentração que, obviamente, vai ser menor do que a concentração da solução concentrada. Então, a questão é, qual que é o volume da solução concentrada que eu tenho que pegar para preparar um determinado volume de uma solução diluída
né, com uma concentração, obviamente, menor do que a solução concentrada. Então, você vai sempre usar a relação concentração da solução concentrada vezes volume da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída vezes volume da solução diluída. Onde você chega com o volume da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída vezes volume da solução diluída dividido pela concentração da solução concentrada. Então, aqui a gente tem alguns exercícios, né, referentes ao preparo de soluções através da diluição de soluções concentradas, né? A gente tem o exercício E e F. Então, o exercício E e F vai mostrar para vocês como que você prepara uma solução diluída através de uma solução concentrada. Então, no exercício E, então, a gente vai fazer agora o exercício de número E. No preparo de soluções através da diluição de soluções concentradas. Então, vem aqui. Qual a concentração de uma solução concentrada de ácido clorídrico? Então, quando você for para o laboratório de ensino, por exemplo, ou estiver em qualquer laboratório, você imagina que a maioria das soluções concentradas, ele não vai te falar qual que é a concentração da solução concentrada. Então, quando você pegar uma garrafa de uma solução concentrada no laboratório, por exemplo, você vai preparar uma solução de ácido diluído através da diluição de uma solução de ácido concentrado. Quando você for fazer esse tipo de coisa, você não imagina que na garrafa de ácido concentrado vai estar escrito a molaridade. As únicas informações que você vai ter é massa molecular. Então, você imagina que a massa molecular do ácido clorídrico é 36,5 grama-mol. Então, você imagina que a fórmula molecular, a massa molecular do ácido clorídrico é 36,5 grama-mol. Ok? Vai vir escrito na garrafa, título de 34% e densidade de 1,19 gramas por ml. Você só vai ter essas informações na garrafa. Através dessas informações, você vai ter que determinar para mim a concentração do ácido clorídrico. Para depois você utilizar essa fórmula e dizer qual que é o volume da solução concentrada que você tem que pegar para preparar a solução diluída. Ok? Então, como é que eu transformo? Então, você imagina que você só tem a massa molecular, o título e a densidade. Como que você transforma isso daqui em concentração? Como que você transforma isso daí em concentração? Você imagina que o título de 34%, o que quer dizer um título de 34%? Deixa eu ver o quanto que está escrito no exercício. 36%. Você imagina que se você pesar 100 ml desse ácido, se você pesar 100 ml desse ácido, você imagina que 36 gramas vão ser de ácido clorídrico e 64 gramas vão ser água. Isso daí que é o título. É a porcentagem em massa. Tá? Isso daqui que representa o título. A densidade você sabe que é massa sobre volume. Então, vocês podem pensar o seguinte.
A gente tinha determinado essa fórmula aqui. Concentração é igual massa, dividido por massa molecular, vezes o volume, correto? Você imagina que nesse caso aqui, eu vou colocar um título porque você imagina que eu vou colocar um título porque só 36% em massa é o ácido clorídrico. Se eu for utilizar essa fórmula aqui para calcular a concentração, vai ser meio complicado, né? Porque eu vou ter que pesar o ácido, né? Densidade é o que mesmo? Densidade é o que mesmo? Massa sobre volume. Se densidade é massa sobre volume, eu posso dizer que massa é igual a densidade vezes volume? Então eu vou substituir isso daqui aqui. E eu vou chegar na fórmula em que concentração é igual a densidade vezes volume, vezes o título, dividido pela massa molecular, vezes o volume. Eu posso cortar volume com volume. Então, essa fórmula aqui, concentração é igual a densidade vezes título, dividido por massa molecular, eu vou utilizar para determinar a concentração da solução. Então, mais uma vez, agora você vai ter que entender a importância das unidades. Uma vez eu dei isso numa prova, né? Eu acho que eu expliquei, só que o pessoal não praticou. Aí chegou na hora da prova, não sabia o valor da resposta, sabe? Então, você imagina o seguinte. Eu tenho concentração. Geralmente, eu vou colocar a densidade vem em gramas por ml. Mas eu preciso colocar litro nessa fórmula para minha concentração ser mol por litro. Então eu vou utilizar a minha densidade em mol por litro, em gramas por litro. Então você imagina que uma solução de ácido clorídrico tem uma densidade de 119 gramas por litro. O título é 0,36 grama mol. O título é 0,36 e a massa molecular é 36,5 grama mol. Qual que é a concentração dessa solução de ácido clorídrico? Qual que é a concentração dessa solução de ácido clorídrico? 11,73. Muito bem. Então, agora, você sabe que a concentração da solução de ácido clorídrico é 11,73 mol por litro. Então, o enunciado, então você imagina que na questão E, você tem a seguinte pergunta: qual é o volume necessário desta solução concentrada para preparar 250 ml de uma solução 0,1 mol por litro? Então, voltamos aqui. Então, eu tenho uma solução concentrada que tem concentração 11,73 mol por litro. Eu quero que você me prepare 250 ml de uma solução diluída de concentração 0,1 mol por litro. Qual que é o volume dessa solução concentrada
que eu tenho que diluir para preparar a minha solução diluída? Eu uso a fórmula CCVC igual a CDVD. Rearranjando para minha incógnita, que é o volume da solução concentrada, eu caio nessa equação. Então, qual que é o volume que eu tenho que pegar? A concentração da solução diluída é 0,1 mol por litro. O volume da solução diluída é de 250 ml. E a concentração da solução concentrada é 11,73 mol por litro. Qual que é o volume da solução concentrada que eu tenho que pegar? É só fazer 25 dividido por 11,73. 2,13. Perfeito. Então, é esse o volume que você tem que pegar para preparar a sua solução. Então, o exercício F funciona da mesma forma. Então, agora eu quero que vocês façam exercício F para mim. Vocês já fizeram o exercício F? Ainda não. Então, vou marcar 5 minutos. Então, é 21h20. 21h25 a gente começa a resolver esse exercício. Mas é para fazer, eu quero que vocês façam esse exercício. Funcionamento é todo igual. A primeira coisa que você vai fazer é meio que calcular a concentração da solução concentrada. Você determina a concentração da solução concentrada através dessa fórmula. Densidade vezes título dividido por massa molecular. Uma vez que você tem a concentração da solução concentrada, você usa essa fórmula aqui para determinar o volume da solução concentrada que você necessita para preparar a solução diluída. Você imagina que vai cair uma questão desse jeito na P2. Na P2 a gente tem questões exatamente iguais a estas. Então vamos fazer o exercício. Ah, não, ainda tem 3 minutinhos.
Bem, então vamos fazer uma solução de amônia em água é chamada de hidróxido de amônio, devido ao equilíbrio que ocorre entre a amônia e a água. A massa específica, né, densidade do hidróxido de amônio concentrado, que contém 28% em massa de amônia. Pode falar, Gabriela. Melhor se habilitar o fone e falar, que eu não consigo ler agora. Não, é porque aqui no meu AVA, eu acho que nos demais pessoas também, tá aparecendo o término de P1, dia 1º de abril, que é amanhã, né? E tem outra atividade dizendo término de P1, dia 30 de abril. Aí eu queria saber qual que é a data certa. Não, a prova que vocês vão fazer é P1 2021-1. Entendeu? É que eu coloquei as provas do ano passado para vocês também. Só que eu acho que talvez por algum errinho que eu cometi, a P1 vai fechar já agora, dia 1º de abril. Né? Mas assim, isso daí eu coloquei como lista para vocês estudarem também as provas dos anos anteriores. Né? Coloquei as provas dos anos anteriores, mas a prova de vocês, o que vai valer nota, é a P1 2021-1. Tá? Então você vai fazer essa daqui. E eu coloquei para ela a prova abrir hoje e fechar no dia 31 de abril, se eu não me engano. Né, para dar para vocês aí uns 30 dias para você fazer a prova. Só que a prova é bem simples, viu? Você não vai gastar 2 horas para fazer a prova. É para não ter desculpa mesmo que não deu tempo de fazer. Daí pode 30 de entrar e abril. sair, assim. Oi? Pode Sim, entrar. pode. Tá. Pode dar de hoje até o dia 31 de abril. Você pode entrar e sair quantas vezes você quiser. Você pode abrir e fechar 1000 vezes. Se quiser, você pode entrar e deixar aberto direto os 30 dias. A única coisa que vai acontecer é que depois do dia 31 de abril ela fecha. Tipo, se você faz de conta, você não respondeu nenhuma pergunta, ele vai fechar e te dar nota 0. Se você respondeu metade da prova, ele vai fechar e vai te dar a nota de acordo com aquelas 10 que você respondeu. Se acertou as 10, ele vai te dar 5. Tá? Então, até o dia 31 de abril, você tem que responder a prova e enviar. Tá bom? Então tá, professor. Obrigada. Imagina. Ô, professor, até dia Sim. 30 de abril. É 30 de abril. Perdão. Até o dia 30 de abril vocês têm para fazer. Vocês vão ter exatamente, então, 30 dias para fazer a prova. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. Uma solução de amônia em água é chamada de hidróxido de amônio, devido ao equilíbrio entre a amônia e a água. A massa específica, né, e densidade do hidróxido de amônio concentrado, que contém 28% em massa de amônia, é 0,9 gramas por ml. E o volume deste reagente deve ser diluído para preparar 500 ml de uma solução 0,25 mol por litro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar a concentração da solução concentrada. Porque toda vez que você tem uma solução concentrada no laboratório, geralmente você compra uma solução comercial concentrada. Quando você compra uma solução comercial concentrada, não vem escrito no rótulo assim, tantos mol por litro. Então, você tem uma solução concentrada de amônia, né? A única coisa que vem é o título, que é 28%. A massa molecular, nesse caso da amônia é fácil você calcular. O nitrogênio é 14, o hidrogênio é 1. Então, a massa molecular da amônia é 17 gramas mol. E a densidade que ele te passou
é 0,9 gramas por ml. Você imagina que o M quer dizer 10 a menos 3. Né? Quanto que dá 1 dividido por 10 a menos 3? 1000. Né? Então, se eu quiser passar de gramas por ml para gramas por litro, basta eu multiplicar por 1000. Então, essa densidade aqui eu posso representar como 900 gramas por litro. Então, para eu determinar a concentração dessa solução, eu vou falar que a densidade, eu vou falar que a concentração dessa solução é igual a densidade vezes o título dividido pela massa molecular. Então, no caso, a densidade dessa solução é 900 gramas por litro. O título dessa solução é 0,28. E a massa molecular dessa solução é 17 gramas mol. Então, você vai ver que você vai cortar grama com grama, a única coisa que sobra é mol por litro. Qual que é a concentração dessa solução? (14,8 mol por litro). 14,8 mol por litro. Perfeito. Então, o enunciado do exercício, ele fala que... Então, aqui você tem a solução concentrada de hidróxido de amônio. Você acabou de determinar que a concentração dessa solução concentrada é de 14,8 mol por litro. Então, agora, você tem que pegar o volume dessa solução concentrada para preparar uma solução diluída. Então, o volume dessa solução diluída que você vai preparar é 500 ml. E a concentração dessa solução diluída é 0,25 mol por litro. Então, você imagina que Então, lembra da formulinha? Lembra daquela formulinha? Concentração da solução concentrada vezes volume da solução concentrada é igual a concentração da solução diluída vezes volume da solução diluída. Então, para calcular o volume da solução concentrada que tem que ser pego para fazer a solução diluída, é só você fazer a concentração da diluída, volume vezes o volume da solução diluída, dividido pela concentração da solução concentrada. Isso daqui vai dar 0,25 mols por litro, vezes 500 ml. Isso daqui dividido por 14,8 mol por litro. Então, vai cortar mol com mol, litro com litro. A única coisa que você vai ter na resposta é o ml. Quanto que isso daqui vai dar? (8,44). Perfeito, 8,44 ml. Tá? Então, não se esqueçam das formulinhas que você tem que utilizar. Não se esqueçam que tem dois jeitos de preparar a solução. O primeiro que eu mostrei é através da dissolução de reagentes sólidos. O segundo é através da diluição de uma solução concentrada. Tá? Quando você for fazer os cálculos, né, a primeira coisa que você determina é a concentração da solução concentrada. Se você pegar uma solução de ácido concentrada comercial, né, não vai estar escrito ali, ó, essa solução é tantos mol por litro.
A única coisa que vai ter é a densidade, a massa molecular e o título. Então, você sempre vai ter que transformar densidade, massa molecular e título em concentração. Uma vez que você determinou a concentração, você pode usar essa formulinha aqui para saber que volume da solução concentrada você pega para preparar a sua solução diluída. Ok? Perfeito, então. Aí, só mais uma coisinha, então, antes da gente encerrar a aula. A gente ainda tem alguns minutinhos. Eu queria falar para vocês de solubilidade. Uma das habilidades que eu quero que vocês desenvolvam nesse curso é que eu falei, com o tempo vocês vão se acostumando com as nomenclaturas, né? Permanganato, perclorato. Uma das habilidades que eu quero que vocês desenvolvam nesse curso é olhar para um sal e dizer se ele é solúvel ou insolúvel. Por exemplo, se eu coloco esse sal aqui, ó. Vocês acham que o cloreto de sódio é solúvel em água? Sim. E o cloreto de potássio? Também. Vocês imaginam o seguinte, que todos os sais de metais alcalinos são solúveis. Então, toda vez que você vê um sal de metal alcalino, então lembra que você está ali na família 1A, né? Você tem o lítio, você tem o sódio e o potássio. Dentro dessa família você coloca também o amônio, tá? Então, toda vez que você vê um sal onde o cátion é lítio, sódio, potássio ou amônio, você tem um sal solúvel. Não existem sais insolúveis com cátions de metais alcalinos terrosos. Então, quero que você olhe para um sal. Se você vê lítio, sódio, potássio e amônio, você está falando de sais solúveis. Então, você imagina que todos esses que eu estou circulando de vermelho, eles são solúveis. Nesse caso aqui, a gente tem alguns aletos. Então, toda vez que você vê um aleto, você imagina que você está vendo um sal solúvel. Então, por exemplo, você está ali na família 7A, o flúor é um caso à parte, né? Você sabe que todos os elementos da família 7A têm tendência a formar ânions monovalentes. O flúor a gente fala dele daqui a pouco, tá? Ele também é mais raro. Então você tem o cloreto, o iodeto e o iodeto. Toda vez que você vê sais que têm aletos, você imagina que você está falando de um sal solúvel. Então você tem cloreto de manganês. Você tem cloreto de cromo 3. São todos sais solúveis. Você tem cloreto de zinco, é um sal solúvel. Você tem cloreto de cádmio, é um sal solúvel. Então você imagina que todos os aletos são sais solúveis, exceto os aletos de mercúrio 1, chumbo e prata. Então, toda vez que você vê um aleto, né,
cloreto, iodeto ou brometo, cloreto de zinco, cloreto de manganês, cloreto de cromo 3, cloreto de ferro 3, cloreto de alumínio, você está falando de um sal solúvel. Você está falando de um sal solúvel. Os únicos aletos que são insolúveis são os aletos de mercúrio 1, de chumbo e de prata. Então, por exemplo, a prata forma uma série de aletos insolúveis, como o cloreto de prata, o brometo de prata e o iodeto de prata. Você imagina que os aletos de prata, o cloreto de prata ele é branco e o iodeto de prata ele é levemente amarelado. O chumbo ele também forma aletos insolúveis. Por exemplo, você tem o cloreto de chumbo e você tem o iodeto de chumbo. Você imagina que o cloreto de chumbo é branco, o iodeto de chumbo ele é bem amarelado. E você também tem os aletos de mercúrio 1. Então você tem o cloreto de mercúrio 1 e você tem o iodeto de mercúrio 1. Então toda vez que você vê um aleto, você está falando de um sal solúvel. Exceções: aletos de mercúrio 1, de chumbo 2 e de prata. Você tem, então, da mesma forma que você vê qualquer sal que tiver lítio, sódio, potássio e amônio é solúvel, qualquer sal que tiver esses ânions aqui é solúvel. Então, por exemplo, todos os nitratos são solúveis. Todos os nitratos são solúveis. Nitrato de prata, nitrato de prata, nitrato de sódio, nitrato de cobre, nitrato de zinco. Então lembra que todos os nitratos são solúveis. Todos os nitratos são solúveis. O que eu falei para os nitratos, você também imagina para o permanganato. Todos os permanganatos são solúveis. E todos os dicromatos são solúveis. Então, toda vez que você vê um sal que tem nitrato, dicromato e cromato, você está falando de sais solúveis. Por um outro lado, todos os sais que têm esses ânions que eu vou mostrar agora são totalmente insolúveis. Então, por exemplo, todos os carbonatos são insolúveis. Você não dissolve carbonato nenhum em água, exceto os carbonatos de metais alcalinos. Então, você imagina que, por exemplo, carbonato de chumbo, carbonato de ferro, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Todos os carbonatos são insolúveis em água. Os únicos carbonatos que são solúveis são os carbonatos dos metais alcalinos terrosos. Então, você imagina que, por exemplo, o carbonato de sódio é solúvel. Carbonato de potássio é solúvel. Você olha sempre para aquela regra.
regra que eu falei para vocês. Toda vez que você vê cátions de metais alcalinos ou de amônio, você está falando de sais solúveis em água. Então, todos os carbonatos são insolúveis em água, exceto os carbonatos de metais alcalinos terrosos. Desculpa, de metais alcalinos, né? Lítio, sódio, potássio e amônio. Existe um procedimento na química analítica que a gente chama de química qualitativa. Então, por exemplo, na química qualitativa, você imagina que o pessoal desenvolveu isso lá na Idade Média, né, antes da energia elétrica. Então, você imagina se hoje, né, um químico tem uma técnica instrumental que ele pode determinar milhares de cátions metálicos ao mesmo tempo e dizer a concentração de cada um. Lá no passado, o químico tinha o quê? Só alguns reagentes e o que ele conseguia observar visualmente. Então, você imagina que você se depara com um problema assim. Eu te dou uma solução, você coloca a soluçãozinha no becker. Aí eu quero saber quais cátions metálicos estão presentes nessa soluçãozinha aquosa aqui. Quais cátions metálicos estão presentes nessa solução aquosa? Então, você imagina que você tem a tabela periódica inteira como opção. A primeira coisa que um químico faria para dizer que cátions que ele tem aqui é jogar um pouquinho de carbonato de sódio. Você imagina que se ele observar a formação de precipitado, ele tem todos os cátions, né, de metais de transição e de metais pós-transição, né, como possibilidade. Agora, se nada precipitar, ele pode dizer que nessa solução de cátions ele só vai ter os metais alcalinos terrosos, de possibilidade, e o amônio. Então, lembra que todos os carbonatos são insolúveis, exceto os carbonatos de metais alcalinos. O que eu falei para os carbonatos também vale para os cromatos, para os sulfetos e para os fosfatos. Então, você imagina que todo sal que tem cromato, sulfeto ou fosfato são sais insolúveis. Tá? Então, você imagina que cromatos, sulfetos e fosfatos são totalmente insolúveis. Então, se eu der para vocês um sal, fosfato de chumbo, fosfato de chumbo tem fosfato, é um sal insolúvel. Tá? Tudo que eu falei aqui se aplica aqui. Então, você imagina que os únicos cromatos, sulfetos e fosfatos que são solúveis em água são quando eles estão associados com metais alcalinos, lítio, sódio, potássio e amônio. Eu lembro que na minha cidade eles tinham um cursinho que era muito famoso. Eu nunca vi aqui em Santa Catarina, o Objetivo. Aí eles davam aquelas tabelas periódicas para os alunos e também davam as tabelas periódicas de presente, né? Eles iam visitar as escolas. Aí eu tinha uma tabela do Objetivo, uma tabela periódica do Objetivo, né? Aí essa tabela periódica deles vinha com todos esses macetes para você lembrar se os cátions são solúveis, se os sais são solúveis ou insolúveis. E se você pegar essa lista 3 que eu mandei, basicamente a lista 1, 2 e 3 é a mesma. Eu só dei uma atualizada nos números dos exercícios e ainda veio com um probleminha. Porque esses últimos exercícios que eu resolvi era para eles estar numerados, mas eles vieram separados por letra, né? Mas faz parte, acontece nas melhores famílias, né? Então, só para encerrar a aula, né?
Então lembra que toda vez que você tiver carbonato, cromato, sulfeto e fosfato, você está falando de sais insolúveis. Quanto aos hidróxidos, você imagina que todos os hidróxidos da família, A, eles são solúveis, 100% solúveis em água. Então, por exemplo, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. São sais 100%, são hidróxidos 100% solúveis em água. Se você pegar hidróxido de sódio, você consegue dissolver, por exemplo, o hidróxido de sódio na água até um ponto que você tem mais hidróxido de sódio do que água, sabe? Vira uma pasta. Tá? Então, todos os hidróxidos metais alcalinos são solúveis em água. Quanto aos metais alcalinos terrosos, você imagina que, por exemplo, você está na família dos metais alcalinos terrosos. Deixa o berílio para lá, que ele é um caso à parte. O hidróxido de magnésio, ele é um hidróxido muito insolúvel. Você consegue dissolver 100 miligramas de hidróxido de magnésio num litro de água. O hidróxido de cálcio também, ele tem uma solubilidade muito baixa em água. Então, esses dois aqui, você pode dizer que são hidróxidos insolúveis. Você consegue dissolver 1 grama de hidróxido de cálcio em 1 litro de água. No entanto, os hidróxidos de bário e estrôncio, eles já são bem solúveis em água. Hidróxido de bário e de estrôncio, eles são bem solúveis em água, tá? Então você imagina que todos os demais hidróxidos, né, exceto os metais alcalinos, hidróxido de bário e de estrôncio, eles são totalmente insolúveis em água. Por exemplo, se você faz uma solução de hidróxido de sódio, você tem uma banheira ali com 50 litros de água. Você joga 1 quilo de hidróxido de sódio, se você entrar nessa banheira, você vira sabão. Te queima inteiro o hidróxido de sódio. Agora, se você pegar e fizer isso com hidróxido de alumínio ou hidróxido de ferro, não vai acontecer absolutamente nada. Porque hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro, todos os demais hidróxidos, eles não se dissociam de jeito nenhum em água. Por exemplo, o hidróxido de alumínio. Ele não se dissocia de jeito nenhum em água para liberar o H-. Então, se você dissolve hidróxido de alumínio em água, você vai ver um precipitado branco gelatinoso na água e o pH da água não se altera. Por quê? Porque ele não consegue liberar o H-. O mesmo vale para o hidróxido de ferro. Certo? Então, lembrem que todos os hidróxidos são insolúveis, exceto os hidróxidos da família 1A e os hidróxidos de bário e de estrôncio. E para encerrar a aula, lembrem que todos os sulfatos são solúveis, exceto os sulfatos da família 2A. Então, você imagina que, por exemplo, o sulfato de magnésio é um sal insolúvel. Sulfato de cálcio é um sal insolúvel. Sulfato de bário é um sal insolúvel. Sulfato de estrôncio é um sal insolúvel. Então, lembrem que todos os sulfatos são solúveis, exceto sulfatos da família exceto sulfatos de metais alcalinos terrosos, magnésio, cálcio, bário e estrôncio, a família 2A da tabela periódica. E também o sulfato de alumínio. Tá? Esses sulfatos aqui, eles não são solúveis em água. Todos os sulfatos são solúveis em água, exceto esses daqui que eu desenhei para vocês no quadro. Aí eu tinha falado para vocês dos haletos.
Eu tinha falado para vocês dos haletos na família 7A, onde você tem o flúor. Você imagina que todos os fluoretos são solúveis, né? Exceto os fluoretos da família 2A. Então, por exemplo, o flúor, ele se liga fortemente ao cálcio. Então, você imagina que se você tem fluoreto numa solução e você joga cálcio, né? Ele vai precipitar como fluoreto de cálcio. Agora, você imagina que cloreto de cálcio, iodeto de cálcio ou brometo de cálcio são sais solúveis. Esse daqui é insolúvel. Eu falo que o fluoreto ele é muito perigoso, ele é extremamente tóxico. Eu sempre conto a história do meu amigo que sofreu um acidente com ácido fluorídrico. Caiu o fluoreto na mão dele, a mão dele começou a inchar igual um balão. A pior coisa da queimadura com fluoreto é que os transportes de cátions e de ânions, né, toda aquela parte biológica que acontece na nossa pele, envolve o cálcio. Aí você imagina que o fluoreto, ele complexa, ele se liga com o cálcio que está na pele e dá sérios problemas na pele, né? Dá um aspecto horrível na pele que foi atacada por fluoreto, né? Eu não dou química inorgânica aqui, mas quando eu dava química inorgânica sempre tinha prática livre, né? Você imagina que você bola uma prática de laboratório para fazer e vem executar no laboratório, a prática livre, né? E toda vez que tinha prática livre, aparecia um aluno assim: professor, eu vi essa prática aqui que eu uso fluoreto. Aí eu falava: não, na aula, no laboratório de ensino meu não entra fluoreto. Eu acho que não tem sentido eu expor vocês a um material extremamente tóxico e me expor, né, para ensinar vocês. Eu posso ensinar com coisas que não são tóxicas. Eu sou um dos defensores de usar reagente de baixa toxicidade no ensino de química, sabe? Não tem sentido expor vocês a coisas tóxicas, né, numa aula de laboratório. Então, já falando de segurança de laboratório, tenham em mente que tudo que tem fluoreto é extremamente tóxico. Fluoreto. Então, você imagina que se você tem fluoreto de potássio, fluoreto de sódio, ou até mesmo o terrível ácido fluorídrico, você tem substâncias que estão extremamente tóxicas. Um pouquinho disso daí que cair na tua pele é o suficiente para te matar, né? Eu sempre conto a história do Breaking Bad, né? Na série Breaking Bad, tem um químico lá que faz a metanfetamina, ele dissolve corpo, moto, arma com ácido fluorídrico e não tem nada a ver aquilo. O ácido fluorídrico não dissolve nada. Se você tentar dissolver um corpo em ácido fluorídrico, só o vapor que você vai receber de jogar o corpo ali no ácido fluorídrico vai te matar e o corpo vai ficar ali inteiro, né? Você não dissolve, o ácido fluorídrico não dissolve nada e ele é extremamente tóxico. Então, se você se expor aos vapores de ácido fluorídrico, for tentar dissolver alguma coisa em ácido fluorídrico, os vapores que vão sair é o suficiente para te matar. Mas ele em si não dissolve nada. Porque toda vez que você joga alguma coisa no ácido fluorídrico, ele forma uma camada de fluoreto em cima. Aí nada mais reage ali. Então você não dissolve nada, absolutamente nada com ácido fluorídrico. Pessoal, então hoje a gente terminou a parte de estequiometria. E eu expliquei para vocês uma das habilidades que eu quero que vocês tenham. Tá na folhinha na listinha que a gente vem trabalhando nas últimas aulas, aquela primeira tabelinha lá das solubilidades, né? Uma das habilidades que eu quero que vocês desenvolvam é essa. Que vocês saibam olhar para um sal e dizer se ele é solúvel ou insolúvel. Aqui eu fiz um breve apanhado, vocês podem estudar aquela listinha que está aquele quadro que está no começo da lista de exercícios. Ali está resumido também. Pessoal, 21h58, então, vamos encerrar a nossa aula. Um ótimo feriado, uma ótima Páscoa a todos. E nos vemos, então, na próxima quarta-feira. Agradeço muito a presença de todos vocês
E torça para que em breve estejamos de maneira presencial juntos novamente, tá? Abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado.